Olá, terceiro ano. Então, conforme já anunciado, sou o professor Daniel e vou trabalhar também com vocês a disciplina de Química, tá? Então, hoje o professor vai passar 2 vídeos para vocês. Quero que vocês anotem essas coisas no caderno para a semana que vem a gente poder se organizar com exercícios. O professor ainda não fez, até esse momento, um cronograma sobre as nossas avaliações, mas eu vou fazer e vou passar para vocês, combinado? Com relação à química do terceiro ano, no terceiro ano, espero que vocês consigam ver aqui em azul, nós vamos estudar a química orgânica, também chamada química do carbono. Terceiro ano, nós vamos ficar os 4 bimestres falando sobre o carbono. Cada semana de aula, o professor vai acrescentar uma nova informação no conteúdo. Portanto, a nossa química esse ano, ela não vai ser igual à química do ano passado. A química desse ano vai ser um conteúdo cumulativo, tá? Nós vamos ficar até lá, perto do exame, no final do 4º bimestre, falando do carbono. Portanto, pessoal, vocês precisam fixar muito bem esse conteúdo inicial desses 2 vídeos de hoje. Tá? O conteúdo do primeiro bimestre em si é um conteúdo muito importante. No segundo bimestre, novas informações serão acrescentadas. Tá? Então, se você não pega o começo, o fio da meada, vai ficar complicado para você correr atrás das informações que vão vir para frente. Tá? Essa é a dica do professor Daniel para vocês. Bom? Então, para a gente relembrar um pouquinho o que a gente já estudou de química lá no primeiro ano do ensino médio, né? Então, nós temos aqui o carbono com número atômico igual a 6, né? E fazendo a distribuição eletrônica, igual a gente fazia lá no primeiro ano, né? 1s2, 2s2, 2p2. Vocês observam que a última camada do carbono possui 4 elétrons. E, ainda lá no primeiro ano, a gente tinha aquela regrinha do octeto, né? Que os átomos, eles precisam, de alguma forma, completar 8 elétrons na última camada, para eles ficarem estáveis. Essa é a regrinha do octeto. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, nós vimos a ligação iônica, que é quando um átomo doa elétron para o outro, né? E também nós vimos a ligação covalente, que é quando os átomos os elétrons são compartilhados. Os átomos, eles usam juntos o mesmo elétron, eles compartilham, tá? E ainda tem uma terceira ligação, né, que é chamada de ligação metálica, que a gente também já viu lá no primeiro ano, né? Mas olha só, vocês observem que aqui o fato do carbono ter 4 elétrons na última camada significa que, para ele ficar estável com a regrinha do octeto, se ele já tem 4, ele vai precisar então de mais 4 elétrons. Sempre. É a natureza do carbono. A gente representava lá no primeiro ano, né, como xizinho ou então bolinha, os elétrons que estavam na última camada, né? E olha só, pessoal, nós temos uma coisa aqui. O carbono, ele nunca vai doar os seus elétrons. O carbono, ele é um átomo que normalmente vai fazer ligações covalentes. Ele vai compartilhar, usar junto elétrons de outros átomos. Tudo bem? Sempre na quantidade de 4. Se você olhar a tabela periódica, você vai perceber que o carbono, ele é da família 4A, né? Porque ele tem ali 4 elétrons na última camada, tá?
Se a gente for considerar só os elementos da família A, tirando aqueles elementos da família B, isso tudo o professor está lembrando lá do primeiro ano do ensino médio, tá? Vocês percebem que o carbono ele está basicamente no meio da tabela periódica, tá? E é por isso que, por esse motivo que a gente usa o carbono como um padrão para os nossos estudos aqui, na química orgânica. Ele vai ser o padrão. É o ano inteiro falando sobre carbono. E uma coisa que a gente precisa saber para iniciar o nosso conteúdo é que o carbono, de acordo com a configuração eletrônica dele, ele possui 4 elétrons na última camada. Sendo assim, obrigatoriamente, o carbono precisa de mais 4 elétrons para completar a regrinha do octeto e ficar estável. Isso daqui, primeiro ano do ensino médio, recordando. Sobre as formas de representar as moléculas, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso também lá no primeiro ano, tá? Eu tenho aqui uma representação de uma forma eletrônica, que a gente já fazia isso lá no primeiro ano do ensino médio, representando os elétrons da última camada. Então, tá vendo? Esse carbono, eu coloquei aqui 4x. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 elétrons na última camada. Esse outro carbono, também com 4 elétrons na última camada, representado por x. 1, 2, 3, 4. E aqui eu estou usando também o hidrogênio, que só tem 1 elétron. Lembrando que o hidrogênio, para ele ficar completo, ele não precisa fazer 8, ele não precisa ter 8 elétrons. Ele fica completo com 2 apenas. Tá? Então, o hidrogênio e esse carbono, eles estão compartilhando os seus elétrons. O hidrogênio, então, tem um dele, né? Mas usando junto o elétron do carbono. Ele ficou completo com 2 elétrons, está estável. Esse hidrogênio, a mesma coisa. Esse hidrogênio, a mesma coisa. E esse carbono está também fazendo uma ligação covalente usando o elétron do outro carbono vizinho. Então, perceba que esse carbono que está ao meu dedo, ele tem 4 elétrons e está fazendo mais 4 ligações covalentes. Ele está compartilhando, usando junto, mais 4 elétrons. Ele ficou estável. Regrinha do octeto. Se a gente for agora para o segundo carbono, esse daqui, vocês vão observar que esse átomo também está estável, porque ele tem os 4 elétrons dele, e usando junto, né, compartilhando mais outros 4 elétrons. Um desse hidrogênio, outro desse hidrogênio, outro desse hidrogênio e compartilhando um elétron do carbono vizinho. Então, essa daqui é a representação da fórmula eletrônica. A gente representa os elétrons da última camada. Tá? Isso tudo é para a gente relembrar, recordar que os átomos, de modo geral, eles precisam ficar estáveis com 8 elétrons. Só o hidrogênio que não. Tá? No nosso caso aqui. Nós também temos uma outra maneira de representar a mesma molécula, que é a fórmula estrutural. Esta fórmula é a fórmula que nós vamos mais utilizar na nossa disciplina. Como a gente sabe que o carbono já tem 4 elétrons e obrigatoriamente precisa fazer mais 4, a gente pode representar na forma de traços, ao invés de elétrons. Veja, aqui é a mesma molécula de cima, 2 carbonos, e eu estou representando com um traço a ligação covalente. Então, sempre quando tiver esse traço, ele significa que existe uma ligação covalente aqui. Existe aqui um compartilhamento de elétrons. Se vocês puxar e resgatar na memória, vocês vão lembrar que lá no primeiro ano do ensino médio, a gente já usava esse tipo de representação. Tá? Então, eu estou colocando
esse hidrogênio, outra ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui embaixo com esse outro hidrogênio e uma ligação covalente entre os dois carbonos. Esse outro carbono, a mesma coisa. Então, eu represento na forma de um traço. Eu não preciso colocar os xizinhos e as bolinhas como na fórmula eletrônica. Tá? Além disso, a fórmula estrutural, ela tem uma maneira simplificada de representar. Assim, ou então a forma simplificada. O que vem a ser isso? Observem que eu coloco apenas os traços entre os carbonos, para dizer que esse carbono está fazendo uma ligação covalente com o carbono vizinho, e os hidrogênios que estão ao seu redor, eu agrupo de uma forma simplificada. Em vez de puxar, né, um tracinho com esse hidrogênio, um tracinho com esse e um tracinho com esse, veja que esse carbono tem sair. Eu posso fazer desse jeito. Mas, dessa forma, você tem que lembrar que não é o hidrogênio, não são os 3 hidrogênios que está fazendo a ligação com o carbono do lado. Tem que ficar claro que esses 3 hidrogênios, na verdade, eles estão aqui para fora. Esses 3 hidrogênios, eles estão ligados a esse carbono aqui, tá? Na semana que vem o professor vai passar uns exercícios para a gente treinar esse joguinho, tá bom? Por enquanto, anota isso no seu caderno, tá? Então, eu posso colocar CH3, simplificando os hidrogênios que estão, né, ligados a esse carbono, e CH3, porque esse outro carbono aqui também tem 3 hidrogênios, tá? Então, eu tenho 2 maneiras de representar a fórmula estrutural. Assim, ou então a maneira simplificada. Além disso, tem também a fórmula molecular. Está vendo aqui embaixo? Tá? A fórmula molecular é uma maneira de você simplesmente especificar quantos átomos existem na molécula. No caso aqui, são 2 carbonos, eu coloco C2. No total, eu tenho 6 hidrogênios, eu coloco H6. Nessa fórmula molecular, não é possível saber quem está ligando com quem. Eu posso até fazer uma dedução. Uma dedução eu posso fazer, tá? Mas eu não consigo exatamente ter certeza de como é que está organizado esses átomos, embora eu possa fazer deduções. Então, maneiras de representar o carbono. Fórmula eletrônica, que a gente já viu lá no ensino fundamental, no ensino médio, primeiro ano. A fórmula estrutural, que pode ser tanto dessa maneira quanto dessa, que é o que a gente mais vai usar, é a fórmula estrutural, tá? Eu vou pedir encarecidamente para o terceiro ano treinar primeiro os exercícios fazendo isso, para a gente fixar bem a nossa ideia de carbonos fazendo 4 ligações, e depois a gente passa para a fórmula simplificada, para a gente saber que a fórmula simplificada, na verdade, ela é assim. Tá bom? Continuando. Meu Deus, eu espero que não caia. E vai sair isso no vídeo, não vou editar, não. Tudo bem? Não, muito bem, não. Pegando tudo. Ótimo. Então, continuando a nossa explicação, tá? Se eu sei que o carbono precisa obrigatoriamente fazer mais 4 ligações para ele ficar estável, porque ele já tem 4, então ele precisa de mais 4 sempre, obrigatoriamente, né? Eu posso ter essas 3 maneiras
de uniões entre átomos. O carbono, ele pode fazer essas 4 ligações, todas elas de forma simples, representando 1, 2, 3, 4 tracinhos, né? Um tracinho seria uma ligação simples, tá? Então, aqui, esse carbono, ele vai fazer 4 ligações com 4 átomos diferentes. Normalmente, acaba sendo um hidrogênio, mas ele pode fazer ligações com outros elementos da tabela periódica também. Vamos ver isso mais para frente. A outra maneira também de representar essas 4 ligações é da forma dupla. E aí, nessa maneira, eu represento dois tracinhos, né? Eu vou representar 2 tracinhos, falando que esse carbono está fazendo uma ligação dupla com outro elemento químico. Tudo bem? Ligação dupla, 2 tracinhos. Então, como ele faz 4 ligações, ele pode fazer uma ligação simples com um determinado átomo, pode ser o hidrogênio, por exemplo. Outra ligação simples com outro átomo, que também pode ser o hidrogênio. E uma ligação dupla com o mesmo átomo vizinho. Ele pode fazer uma ligação dupla com outro carbono. Ele pode fazer uma ligação dupla com um oxigênio, por exemplo. Tudo bem? E a ligação dupla, ela também pode acontecer dessa maneira aqui. E vocês percebam que, dessa forma, ele também faz 4 ligações. Só que ele está sendo ligado com uma ligação dupla com o mesmo átomo aqui, um átomo só, fazendo 2 ligações, e desse outro lado também fazendo outra ligação dupla com o mesmo átomo desse lado. Certo? Aquela formulazinha química que a gente representa, né, por exemplo, CO2, né, que é um carbono para 2 oxigênio, a gente tem isso daqui. Um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Está vendo? Essa é a fórmula do CO2. Tá? 2 ligações duplas com esse átomo, né? Desculpa, uma ligação dupla com esse oxigênio e uma ligação dupla com esse outro oxigênio aqui. Bom, são formas de união entre os átomos. E, além da forma simples, além da forma dupla, o carbono também pode fazer uma ligação tripla. Significa que eu vou ter que representar com 3 risquinhos. Eu estou dizendo, então, que esse carbono pode fazer uma ligação tripla com o mesmo elemento químico, como acontece no caso do nitrogênio. Tá? No caso do nitrogênio, ele pode fazer uma ligação tripla com o mesmo elemento químico. E automaticamente ele tem que fazer, então, já que ele tem 3 ligações e ele precisa de 4, ele tem que fazer uma ligação simples com outro elemento. Tudo bem, pessoal? Ligação simples, ligação dupla, que pode ser uma ligação dupla ou 2 ligações duplas, e a ligação tripla. O carbono jamais vai fazer uma ligação quádrupla. Não existe isso na química, não é permitido isso. Tá? A configuração eletrônica, o arranjo da molécula, não permite esse tipo de arranjo. Então, eu tenho sempre, ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Lembrando o terceiro ano, que o carbono faz 4 ligações. Isso vai ter que ficar muito claro na cabeça de vocês. Seja dessa forma, dessa ou dessa, ele tem que fazer 4 ligações. O professor acrescentou também uma curiosidade. Não é tão importante isso não, tá? Mas o professor vai falar mesmo assim, como um adendo. Olha só. Essas ligações, elas podem ser classificadas do tipo sigma. Eu represento por essa letra grega aqui, que parece um 6, tá? E a ligação do tipo π, tá? As ligações do tipo sigma
elas são ligações mais fortes. São essas ligações simples. Todas as ligações simples são ligações sigmas. São ligações mais difíceis de ser rompidas. Tá? Ligação sigma, 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 sigma. Na ligação dupla, opa, aqui eu tenho ligação sigma também, certo? Aqui também eu tenho uma ligação sigma. Agora, na ligação dupla, uma delas vai ser do tipo sigma, vai ser mais forte, e a outra vai ser do tipo pi. Sigma, pi. A pi é uma ligação que é possível ser quebrada de modo mais fácil do que a sigma. Tá? Então, é mais fácil quebrar uma dessas ligações duplas aqui do que quebrar uma ligação simples, tá bom? E na ligação tripla, eu vou ter duas ligações pi e uma sigma. Ligação pi, sigma, pi. Eu estou dizendo, então, que nesse caso, eu tenho duas ligações pi que são mais fraquinhas, que são mais fáceis de ser quebradas. Tá? Lembrando que isso é só uma curiosidade, tá bom, pessoal? Com relação à classificação dos átomos de carbono, veja que no próximo vídeo o professor vai falar de classificação de cadeia, é diferente. Aqui eu estou falando de classificação de átomos de carbono, tá bom? Então, o carbono, ele pode ser considerado primário quando esse carbono está fazendo uma ligação com outro carbono. Veja, o carbono sempre faz 4 ligações, tá, terceiro ano? Não esqueça disso. O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Essa classificação, ele está querendo saber quantos carbonos está sendo ligado a um. Por exemplo, nesse carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Mas veja que esse carbono, ele é considerado um carbono primário, porque ele está ligado a um outro carbono. Por isso que ele é considerado primário. Ele faz 4 ligações, mas uma dessas 4 ligações é com outro carbono. Então, aqui eu tenho um carbono primário, eu vou colocar um Pzinho de primário. E você percebe que esse outro carbono aqui, ele também é um carbono primário, porque ele está fazendo as 4 ligações que ele tem que fazer, mas uma dessas 4 ligações é com um carbono. Então, portanto, ele também é considerado um carbono primário. Sempre ligação com outro carbono. O carbono secundário, ele também vai fazer 4 ligações. Mas perceba que, olha esse carbono aqui do meio. Ele é considerado, esse carbono aqui do meio, um carbono secundário, porque esse carbono do meio está ligado a outros 2 carbonos. Um desse lado e outro desse. Veja, o carbono faz 4 ligações sempre, mas eu tenho que me atentar que dessas 4 ligações que ele tem que fazer, ele está ligado a outros 2 carbonos. Certo? Isso é carbono secundário. Como consequência, esse carbono aqui, a gente já viu que ele é um carbono primário, igual lá de cima. Esse da ponta é um carbono primário, porque ele está ligado só a um outro carbono. E esse carbono aqui da ponta também é um carbono primário. Esse carbono está ligado a um outro carbono. Somente o do meio é considerado secundário. Seguindo o mesmo raciocínio, o carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Ele sempre faz 4, mas dessas 4, 3 são carbonos, que é o caso desse do meio aqui, é um terciário. Você percebe que esse carbono do meio, ele está ligado a outros 3 carbonos, um desse lado, outro desse e outro aqui embaixo. E aí a quarta ligação vai ser com outro átomo qualquer. Tudo bem? Mantendo o mesmo raciocínio, o carbono quaternário é aquele carbono
que está ligado a outros 4 carbonos, ou seja, todas as 4 ligações que ele precisa fazer é com outros carbonos, tá bom? Que é o caso desse, veja, aqui eu tenho um carbono secundário, né? Aqui eu tenho um carbono terciário e aqui eu tenho um carbono quaternário. Perceba que esse carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, outros 4 carbonos. Ele é um carbono quaternário. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olha só, para ver se vocês entenderam mesmo, o professor faz uma pergunta para você responder aí na sua mente. Ó, esse carbono aqui, ele é um carbono o quê? Como que eu classifico esse carbono? Se ele faz uma ligação apenas com outro carbono, ele é carbono primário. Os da ponta, os das extremidades, sempre são carbonos primários, né? Então, esse aqui é um carbono primário. Esse de cima também é um carbono primário. Esse de baixo também. Tá? Esse da ponta também e esse aqui também. Todos eles são carbonos primários. Mas todos eles fazem 4 ligações, mas dessas 4 ele está fazendo uma com outro carbono. Esse daqui que está em preto, né, a gente já viu que é o carbono quaternário, porque ele se liga com outros 4 carbonos. E esse carbono aqui que sobrou? O que é esse carbono? Eu preciso ver quantos outros carbonos está ligado a ele. E se você reparar, eu tenho então um carbono do lado de cá, outro carbono para cima, 2, e outro carbono do outro lado, 3. Tem 3 carbonos ligados a ele. Eu classifico esse carbono aqui como carbono terciário. Esse aqui é terciário e esse aqui é quaternário. Terceiro ano, a explicação inicial é essa. Anota tudo isso no seu caderno. Passa para o próximo vídeo, que eu vou falar das classificações das cadeias, e aí então na semana que vem, exercício. Combinado?